Bom, eu cheguei aqui no último ponto alto da carreira e agora aquele primeiro ponto alto, aquelas duas correntinhas que eu fiz como ponto alto, eu vou fazer da seguinte forma, porque eu quero, tá vendo que eu estou fazendo o crochê por dentro? Eu quero virar o lado e vou começar a fazer o crochê por fora. Então, vou fazer o seguinte, olha só. Aqui foi o último ponto que eu fiz da carreira e aqui eu vou ter que fechar a carreira. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui na segunda correntinha, aqui, olha, tá vendo? Colocar a agulha na segunda correntinha. Pegar essa alcinha aqui do ponto que eu terminei. Colocar a agulha dentro, acertar. Peraí, aqui, terminei aqui. Acertar, vou repetir porque aqui ficou confuso, olha só. Aqui foi que eu terminei o ponto, né? Eu quero virar o lado, terminar e virar o lado. Então, estou virando a peça, pegando aqui na segunda correntinha que eu iniciei essa carreira, colocando a agulha na segunda correntinha, jogando a alcinha da correntinha do ponto que eu terminei dentro da agulha, ajeitando, peraí, pra cá, ajeitando e puxando essa linha, ó, a linha por dentro, puxando a linha por dentro da alcinha que eu fiz. Desta forma, eu virei, olha, apertei, ajeitei, eu virei o trabalho para eu fazer para este lado. Vou repetir. Olha, terminei a carreira. Ó, terminei o último ponto alto da carreira. Tá vendo? O último ponto alto da carreira. Ficou a alcinha. Viro o trabalho, ó. Venho na segunda correntinha, aonde eu fiz o primeiro, imitando o primeiro ponto alto, coloco a agulha nas duas alcinhas, passo a agulha por dentro da alcinha que eu terminei, acerto, puxo a linha e trago a linha, ó, pronto. Virei a posição do trabalho. Agora eu vou levantar as duas correntinhas para dar a altura do ponto alto. Essa segunda carreira, e a partir de agora, vai ser dessa forma, presta atenção. Duas correntinhas para dar a altura do ponto alto no primeiro ponto que eu estou fazendo da carreira. No segundo ponto alto da carreira, eu dou a laçada na agulha, passo, olha, entre o ponto que eu estou fazendo e o ponto novo, passo a agulha por dentro, saio do outro lado, pego a linha outra vez, o fio outra vez, e aí, então, eu faço o ponto alto. 1, 2. Fiz o ponto alto. Então, aqui ficou um ponto alto normal e aqui ficou o ponto alto feito desse jeito, como eu falei para vocês. No próximo ponto alto vai ser um ponto alto normal, pegando em cima do outro ponto alto. No outro ponto alto vai ser, ó, entre o ponto que eu terminei, e o ponto que eu vou fazer o ponto alto desta forma. Coloco a agulha, vem por trás, pego o fio, faço o ponto alto. Esse ponto alto desse jeito se chama ponto alto em relevo. Então, vai ser um ponto normal, um ponto em relevo. Um ponto normal, um ponto em relevo. Eu vou fazer assim, uma normal aqui, por toda a carreira. Toda a carreira. Aqui é normal. E aqui vai ser em relevo. E aí, eu vou fazendo por toda a volta, ponto em cima de ponto, tá bom? Eu vou fazer toda essa carreira aqui e volto aqui para mostrar para vocês como ficou e terminar essa carreira. Bem aqui, olha, como ficou, tá?
essa carreira. Agora aqui eu cheguei no penúltimo, olha, que foi ponto alto. E comecei aqui na primeira carreira com ponto alto. E exatamente deu corretamente o ponto alto em relevo como último ponto aqui. Para que isso tenha acontecido aí com você também, foi necessário que você tivesse feito as carreiras de baixo em quantidade pares para dar certo, tá? Então aqui, olha, terminei a carreira, vou fechar a carreira aqui no segundo ponto alto, na segunda correntinha que eu imitei como ponto alto, fecho com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer nessa carreira, carreiras intercaladas. Como assim? Se aqui embaixo eu comecei com um ponto alto, aqui eu tenho que fazer um ponto alto em relevo. Se aqui de baixo eu fiz um ponto alto em relevo, eu tenho que fazer um ponto alto. E assim por diante. Aqui foi um ponto alto, então vai ser um ponto alto em relevo. Aqui embaixo foi um ponto em relevo, em cima vai ser um ponto alto. Então aqui eu vou subir, olha, vou fazer o seguinte, vou tentar, já que eu tenho que fazer as duas correntinhas aqui, eu vou fazer e colocar a agulha por detrás, olha, do ponto que eu fiz de baixo. Olha, aí sim, aí eu faço a primeira parte como se fosse a primeira correntinha, daquelas duas que eu levanto imitando um ponto alto, e faço a segunda correntinha. Então, aqui, olha, ficou imitando um ponto alto em relevo. Vou repetir para você. Olha, aqui eu fiz um ponto baixíssimo, porque eu terminei a carreira, né? E aí, como eu disse, aqui na carreira de baixo, eu fiz um ponto alto. Então, como eu tenho que intercalar a carreira mudando a posição dos pontos, se aqui eu fiz um ponto alto, eu vou ter que fazer um ponto alto em relevo aqui. E aqui a gente, quando começa com duas correntinhas para imitar um ponto alto. Então, o que que eu faço para imitar um ponto alto em relevo? Coloco a agulha como se fosse fazer o ponto alto em relevo. Coloco a agulha por trás, pesco a linha, trago ela para frente, faço como se fosse um ponto baixo. Tá vendo aqui? Olha, cruzei, fiz em relevo. Aí faço mais uma correntinha. Pronto, comecei a carreira. No segundo ponto, que foi em relevo, eu vou fazer um ponto baixo. O outro ponto, que foi o ponto baixo, eu vou fazer, tá vendo aqui o ponto baixo? Olha, tá vendo? Ponto baixo, ponto alto. Tá vendo que aqui foi só o ponto alto e esse aqui foi em relevo? Esse relevo e esse aqui foi o ponto alto. Então, aqui terá que ser o ponto alto em relevo. Olha. E assim por diante. Aqui é o ponto alto em relevo, é só apenas o ponto alto. Só apenas o ponto alto. Então, vejam, observem que vai fazendo esse desenho aqui, olha. Relevo, 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 ó. Quando você observar com maior quantidade de carreiras, você vai ver que ele vai fazer um desenho meio que retangular, triangular, losango. Esse ponto, ele se chama alpino, ponto alpino. Eu vou fazer esta carreira toda e volto para mostrar o final e faço mais uma para você observar como se intercala os pontos, tá? Então, eu vou terminar essa carreira toda aqui para mostrar para você e depois eu volto. Bom, gente, eu cheguei aqui no fim da carreira e vim mostrar a vocês
como se faz. É natural, fecho naturalmente. Venho na segunda correntinha, né? Aquele que eu fiz no início, coloco a agulha, passa por aqui por baixo. Olha, faço um ponto, ajeito, faço um ponto baixíssimo. Olha, fiz o ponto baixíssimo. Então, deixa eu mostrar a vocês como tá ficando. Olha aqui. Fundo dele com a alcinha, a beiradinha que nós pegamos por dentro para ficar essa beiradinha aqui em torno. E esse ponto alpino, ele é desse jeito assim, ele vai fazendo esses desenhos. O fio náutico é bem grosso, então você, assim, no princípio não consegue ver direito os desenhos dele, mas depois, conforme for crescendo, você vai observando mais o desenho dos Alpes, né, que é o ponto alpino. Então, os desenhos como se fossem montanhas. Essa é a minha interpretação. Bom, agora continuando aqui, eu vou fazer normalmente, olha. Na parte de baixo, eu comecei com um ponto alto. Ih, gente, eu esqueci agora o nome do ponto alto. Aquele ponto alto que a gente bota por trás. Eu vou agora aqui fazer um ponto alto comum, tá? E aqui, aonde tinha o ponto alto comum, eu vou fazer ele por trás, em relevo, ponto alto em relevo. Ai, Jesus. Então, aqui, ó, ponto alto em relevo. Aqui eu vou até o final, tá, gente? Então, aqui foi um ponto alto em relevo embaixo, então aqui vem um comum. Aqui embaixo foi um ponto alto comum, então aqui vai ser em relevo, tá? E assim eu vou continuando toda a volta aqui. E eu vou subir pelo menos uns 19 centímetros de carreira para fazer a bolsa. Então, eu só vou voltar quando toda a carreira estiver pronta, as 19 carreiras desse ponto. Depois eu faço outro pontozinho, finalzinho, para fazer o acabamento, mas eu só vou voltar quando ele estiver pronto, tá bom? E digo para vocês quantas carreiras eu fiz. Bom, gente, aqui, olha, mostrando a vocês como é o ponto. O ponto é assim, né? Chamado ponto alpino. Tá vendo os relevos que parecem os Alpes? Bem, aqui é o seguinte, eu fiz carreiras que descem a 19 centímetros. Olha aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 carreiras de pontos baixos. Só pontos baixos. Então, aqui, eu venho aqui na segunda correntinha, para fechar essa carreira, faço o ponto baixíssimo e fecho a carreira. Então, fechei as carreiras de ponto do ponto alpino. Agora eu vou fazer pontos baixos. Pontos baixíssimos não, pontos baixos. Então, eu vou fazer um ponto baixo, ó, levanto uma corrente para dar a altura do ponto baixo, venho no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Marco, para saber aonde eu comecei. E vou fazer em torno aqui, naturalmente, um ponto baixo sobre cada ponto de base. Tá? Só para fazer o acabamento. Então, eu pretendo fazer 2 carreiras, essa e outra. Depois que terminar essas 2 carreiras de ponto baixo, fecho a primeira carreira, fecho a carreira, levanto uma corrente, faço novamente o ponto baixo no mesmo lugar como eu fiz aqui e faço outra vez a volta e fecho a carreira. Eu vou voltar para mostrar para vocês o forro, como colocar o forro aqui de dentro. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui as 2 carreiras de pontos baixos,
fechadinho, chegar aqui a primeira vez eu vou fechar com ponto baixíssimo, levanto uma correntinha, faço novamente a segunda carreira, chegando aqui fecho outra vez com ponto baixíssimo e pronto. E eu volto para mostrar para vocês como fazer o arremate para aqueles que não têm experiência com o fio náutico, no finalzinho das duas carreiras. Olha, aqui eu fiz a volta toda de pontos baixos, como eu disse a vocês. Chegando aqui no finalzinho, olha, falta um ponto baixo aqui. E aqui no primeiro ponto baixo dessa carreira, eu faço ponto baixíssimo. Olha. Puxo bem, acerto, fechei a carreira. Vou fazer mais uma, então levanto uma corrente, venho no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Marco aonde eu fiz o primeiro ponto baixo e vou fazer toda a volta até chegar aqui novamente. Bem, aqui, olha, cheguei na penúltima, não, aliás, antepenúltima, agora a última, e a antepenúltima, penúltima e aqui a último ponto. Então, vou fechar aqui, vou tirar o marcador, fecho com ponto baixíssimo. E faço uma corrente e puxo. Agora, o que eu vou fazer aqui com essa... Aqui eu vou andar com esse fio, vou andar aqui por dentro, tirando ele aqui da beirada, eu vou jogar mais ou menos aqui para baixo, porque essa beirada aqui não vai ser forrada. Então, eu só vou andar um pouquinho com ele. Quem tiver outra forma de fazer o acabamento, pode fazer. Eu vou fazer assim, puxando com uma agulha menor, tá? Vou descer. Há várias maneiras de você fazer acabamento. Eu tô fazendo desse jeito, que é prático. Tá vendo? Vou puxando com a agulha de crochê mais fina. Puxei um pouco para baixo, para sair da beirada onde não vai ser colocado o forro. Puxei, estiquei direitinho. Vou cortar um pedaço. Vou passar fogo, o isqueiro, para aquecer e vou encostar aqui e colar com o próprio isqueiro para que ele não solte. Então, aqui, olha, nós ficamos com a bolsa, tá? A parte da bolsa feita. Vocês estão vendo o ponto. Agora eu vou fazer o forro. E para fazer o forro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a altura da bolsa mais uma vez, até chegar antes desses dois últimos pontos baixos. Porque o forro por dentro só vai, forro, é claro, só vai até ele. O forro não vai até essa parte aqui. Então, como eu falei para vocês, 19. E também vou tirar a largura da bolsa, né? A largura da bolsa. Bom, a largura da bolsa, ela ficou com aqui, assim, desse jeito, olha, achatada, ela ficou com 29 centímetros, por 2 vai dar 58 centímetros no total. 58 centímetros no total dela. É isso? Deixa eu fazer a volta toda, porque dobrada é 29. 2 vezes dá 58, mas tem a beirada aqui, olha. Então, é bom tirar toda volta assim.
que eu acho que vai dar mais do que 50. Ah, deu mais, ó. Vai dar 60. Então, o que eu vou fazer? No forro, eu vou cortar, vou botar 62 de largura, vou cortar uma medida de 62 de largura, e como ela tem 19 de comprimento, eu vou botar 1 centímetro para baixo e 1 centímetro para cima, eu vou botar mais 2 centímetros, então vou fazer, vou botar 20, vou botar 1,5 centímetro, então mais 3 centímetros. Então eu vou fazer com 22 centímetros, vou cortar uma tira de 60 de largura e 22 centímetros de altura. Farei a bainha na máquina, tanto na parte de cima de 1,5 centímetro e 1,5 centímetro na parte de baixo, na máquina. E venho aqui, também farei um bolsinho, que eu vou depois passar a medida para vocês. Mas venho aqui mostrar para vocês. Se você não quiser o forro, você pode pular essa parte e ir direto logo para colocar o fecho. Mas se você quiser o forro, é dessa forma que nós vamos fazer. Para colocar o fecho, né, nós temos que ver se está tudo de acordo, o tamanho. Eu acho que sim, porque nós fizemos a parte de baixo do tamanho do fecho. Vamos conferir, o fecho assim, ó, tá vendo? Olha, tá vendo? O fecho tá todo, e o fecho é encaixado aqui dentro, né? Mas isso só depois de forrado, porque se você colocar, nada impede que você possa colocar esse fecho antes de forrar, mas fica melhor se você forrar antes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o forro e depois a gente vai colocar o fecho. Então, até a próxima. Bem, gente, olha só. Eu peguei a bolsa, virei do lado contrário, do avesso, tá vendo? E aí eu fiz o forro, como eu falei para vocês, da largura da bolsa, da altura, botei um bolsinho. E agora eu vou enfiar esse forro para a bolsa, na bolsa, e venho costurando. Mas mostro para vocês como ficou, como eu faço. Aqui, olha, eu fiz o seguinte: botei, né, o forro, virei pro lado avesso, como eu falei para vocês. Botei o forro, costurei todo em volta daquele fundo que eu já tinha feito. E aqui também, olha, eu comecei a costura e vou mostrar aqui para vocês o finzinho da costura. Como é que eu fiz? Aqui, tanto aqui embaixo como aqui em cima, eu botei todo o alfinete para ele, porque esse aqui é cetim, então cetim dança muito, né? Aqui só tem esse alfinete porque eu já estou no finzinho. Então aqui eu fiz o seguinte, não é difícil não, gente. É bem fácil, é a costura. Você pega o fiozinho o crochêzinho. E eu deixei embaixo, procurei deixar embaixo daquelas duas carreiras de ponto baixo. Por quê? Porque temos que deixar esses pontos de fora, porque aqui vem o fecho, tá? Então, eu enfiei a agulha no tecido e vou pegando aqui por trás, olha, o alfinete já marcando para ele não dançar, e fazendo a costura por trás, prendendo. Não é difícil, tanto embaixo, né, quanto em cima. Você vai prendendo com a costura, alinhavando, prendendo bem, tá? Aqui embaixo eu procurei deixar junto, tá vendo aqui, ó? Junto daquela terminação, olha, para que fique parecendo que é um forro só. Bem, eu vi acho que foi uma italiana fazendo, ela fez só o forro, só o fundo. Ela não fez esse forro em volta, ela só primeiro botou o fundo da bolsa e deixou a bolsa sem forrar. Eu pensei, já que você forra o fundo primeiro, para que o fundo apenas fique tapado, então eu posso fazer o forro todo, colocar do lado avesso, depois virar a bolsa para o lado direito e terminar. Mas se você quiser
fazer o forro da forma tradicional, fazer o forro separado e botar, fique à vontade, tá? Tô terminando daqui, vou virar pro lado direito e vamos fazer a última parte, que é botar o fecho. Gente, eu já virei a bolsa, tá? Pro lado que eu quero. Agora vai ser feito da seguinte forma, tá vendo que a boca ficou próxima ao tamanho da bolsa, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai centralizar, tá vendo? Eu vou prender aqui, olha, eu vou jogar aqui para dentro, vou prender aqui os meios para que a gente tenha a divisão aqui certinha de um meio de cada lado. Vou prender, tá? Vou dar passar uma linha, alguma coisa para prender, e depois eu venho mostrar para vocês como é que eu vou costurar esse fecho. Eu deixei a parte de trás da alça para trás, tá vendo? A parte da frente aqui eu deixei com o bolsinho, tá? Então eu vou arrumar ela aqui todinha e quando eu vier costurar, eu mostro para vocês como é que eu vou costurar. Agora, tem gente que costura com uma linha da cor da bolsa, porque a costura vai ficar aparecendo aqui por fora, tá vendo? Então costura com a linha da cor da bolsa, uma linha fina da cor da bolsa. Eu não tenho linha dourada assim, então dourado velho, eu vou costurar com nylon, tá? Esse nylon aqui é 0,40, tá? Então eu vou costurar com nylon porque o nylon não vai aparecer, tá bom? Então eu vou arrumar aqui, vou prender essas laterais para ficar na medida certa, centralizar o fecho e venho aqui costurando para a gente terminar essa bolsa. Olha, gente, eu peguei a boca da bolsa, eu afastei um pouco a câmera para ser melhor visto. Eu peguei a boca da bolsa e dobrei assim na metade. E na metade eu então costurei com uma agulha de tapeceiro e uma linha mais grossa, eu costurei os cantos para a gente ter a demarcação certa, para que fiquem as laterais, olha, certinhas. Então, feito isso, eu vou agora, deixa eu pegar, eu peguei uma agulha de costura, a linha de nylon dobrada, dei um nó na ponta, passei um isqueirozinho aceso rápido só para o nylon não soltar, e eu vou mostrar para vocês como a gente vai começar a costurar pela parte de trás. Como é feita a costura. Vou dobrar aqui, olha, a costura, ela vai ser feita da seguinte forma. A bolsa vai ter que encaixar aqui nesse vão, tá vendo esse vão aqui? Deixa eu mostrar. Tá vendo aqui? Olha, esse vão. Deixa eu mostrar aqui com a tesoura. Olha o vão aqui. Tá vendo esse vão? O crochê, ele vai encostar aqui. Tá vendo? Vai ser encostado aqui, olha. Aqui dentro. Essa alcinha aqui, que a gente, esse ganchinho aqui que a gente coloca, a alça da bolsa, ela fica assim, olha, por cima do crochê. E aí, a gente vai fazer a costura. A gente começa a costurar por trás, né? Você tá vendo que já foi dividida toda certa. Eu vou colocar aqui por trás, vou começar na parte do meio, em qualquer lugar aqui, só pra gente ter uma noção. É difícil mostrar assim. Então, eu vou passar, olha, pelo crochê e vou entrar num furinho lá da bolsa. Passei pelo furinho da bolsa. Puxo bem. Se você fizer com linha, faça com a linha dobrada, tá? O nylon é melhor porque o nylon... E aí, olha, você vai vir costurando. É difícil para mostrar, mas a gente mostra. Acertar aqui, pronto. Aí você vem, olha, depois dessa primeira que você entrou, você vai
colocar dentro, vai passar para a outra, dobra aqui um pouquinho, passa para a outra, outro buraquinho, olha, e pega, no início é difícil mesmo, pega no crochê, olha, e assim você vai fazendo, devagar, olha, tá vendo? A costura, ela fica, do nylon, olha, fica aqui fora aparecendo. Aí você pega outra vez no crochê e passa para o próximo buraquinho. Ó. E aí você vai costurando, tá? Um por um, ajeitando com calma e paciência, costurando todos os buraquinhos, entrando em um, saindo em outro, entrando em um, saindo em outro, tá? Então é esse o passo a passo. O segredo maior é botar a alça para trás, porque quando a gente abre, né, a segunda da alça, abre de trás para frente, com o bolsinho para frente, dividir as laterais, que dividindo as laterais, o tamanho dá certinho. Eu vou costurar aqui e mostro a vocês a bolsa pronta. Gente, eu voltei aqui para mostrar para vocês que a costura vai até aqui. Eu estou costurando do meio para os cantos, do meio para os cantos, porque o cantinho não tem lugar para costurar, tá vendo? O cantinho, você pode passar aqui uma linha de nylon, só para não ficar aberto, acho que nem precisa. Que ela aqui vai empurrar, ela faz isso assim, olha. Então, eu estou costurando do meio para os cantos. Eu estou fazendo isso nos 4 cantos, tá? Nos 4 lados, tá bom? Então, eu só voltei aqui para mostrar para vocês que a costura é até aqui, ó. Por isso que a gente prende esse pedaço aqui. Opa, não tá fora de foco. Que a costura é até aqui. Por isso que a gente prende esse meio aqui, tá bom? Bem, gente, aqui eu já botei a alça e também acabei de fazer a costura. Estou mostrando a vocês aberto, para vocês verem como ficou o forro lá por dentro, feito desse jeito. E é opcional, se você achar que fica melhor de outro jeito, fiz um bolsinho, tá vendo? Se você achar que fica melhor fazendo da forma tradicional, você pode fazer ou nem fazer forro. Aqui estou mostrando a costura a vocês, como fica a alcinha, aquele ganchinho para botar a alça, tá? A parte de trás que eu deixei para ficar com a alça, e essa aqui é a parte da frente. E agora eu vou fazer um enchimento para mostrar a vocês como a bolsa ficou de fato.